Quero falar hoje sobre fundamentos para a reconstrução. Bases, fundamentos. Ninguém constrói, irmão, só pela aparência. Para ter uma construção forte, o que mais importa é aquilo que não se vê. E a vida cristã não é diferente. Para nós termos uma vida firmada em Cristo, a coisa mais importante é aquilo que não se vê. A gente gosta de valorizar o que se vê. A hora que eu canto, a hora que eu prego, a hora que eu abro a igreja, a hora que eu varri o salão, que alguém viu, eu gosto de aplauso. Mas a vida com Cristo, o que faz um fundamento saudável, é aquilo que não se vê. Assim como uma construção. E nós estamos falando sobre tempo de reconstrução. E reconstruir, irmãos, não é apenas resgatar princípios e valores, mas é manter valores. E com o passar do tempo, muitas vezes nos acomodamos ou nos acostumamos e começamos a aceitar coisas que não deveriam. Coisas que quando a gente se converte, fala, misericórdia, isso aqui de jeito nenhum eu aceito. Mas depois de um tempo, nada a ver, também não é bem assim, né? E nós começamos a negociar algumas coisas. E de fato nós começamos a fazer uma mistura no Evangelho. E muitas vezes esse tipo de infiltração espiritual destrói a vida. Assim como uma construção. Se ela tiver uma infiltração, estiver entrando água, estiver enferrujando a estrutura, uma hora aquilo pode desabar. Ninguém cai da noite para o dia. Ele estava tão bem, de repente no dia seguinte ele desviou, ele afastou. Irmãos, há processos, há momentos que nós vamos deixamos coisas entrar no nosso coração, começamos a alimentar, muitas vezes nos boicotamos ou autossabotamos e começamos a alimentar algo que nem existe. Por isso, nessa reconstrução, nós precisamos falar de algumas bases, alicerces. E uma base importante, irmãos, é a fé. É óbvio que uma vida cristã sem fé é impossível. O próprio Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, é óbvio que uma vida cristã e um dos símbolos, ou uma das referências de uma vida com Cristo é a fé. Mas nós precisamos entender que existem algumas coisas que precisam caminhar junto com a fé. Mas é óbvio que não podemos entrar aqui e achar que a vida cristã é tudo menos fé. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa aquele que os buscam. Irmãos, o que me faz estar aqui todo domingo? O que me faz continuar com Cristo mesmo quando as coisas não acontecem? Aí está o resultado. Porque é através da fé que nós agradamos a Deus. E por que nós vivemos pela fé? Porque nós cremos que nós nos aproximamos dele com um propósito, sim. Porque nós cremos que ele existe. Ninguém vai servir a algo que não existe. E diz que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, é óbvio que nós estamos buscando Cristo, buscando Jesus, porque nós sabemos que há um resultado, há uma recompensa. O céu, a eternidade. A própria Bíblia, o próprio autor de Hebreus está nos ensinando, nos mostrando isso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, porque vivemos por fé, e não por vista, não pelo que vemos. Irmãos, isso mais uma vez testifica aqui, Paulo está testificando, dizendo que uma vida consolidada, uma vida alicerçada em Cristo, não é baseada naquilo que você está vendo, mas é baseada naquilo que você crê, na fé. Por que muitos desabam, muitos desistem? Porque ele acredita mais naquilo que ele vê do que naquilo que ele crê. Aliás, ele crê naquilo que ele vê, por isso é uma vida rasa. Então nós precisamos entender que a fé é uma base, é um fundamento para uma construção cristã. O problema é que hoje nós estamos vivendo tantas ideologias, e eu tenho falado isso para os irmãos, principalmente para a liderança. Irmãos, é tempo de a gente voltar a ser crente. Tem gente que acha que é crente porque viu lá 3 vídeos no Instagram, alguém falando um monte de baboseira, e você está compartilhando um monte de heresia lá, e você acha que isso é ser crente. Mas quanto tempo você gastou a semana para ler a Bíblia? Quanto tempo você gastou a semana para ler um livro? Quanto tempo você gastou a semana para orar? Não, mas você teve uma hora lá que você viu aquelas frases automotivacionais cristãs, e acha que isso é ser crente. Uma vida consolidada em Deus não é ouvir o cara A, B ou C lá dizendo, você vence, você pode, Deus está com você. Uma vida consolidada na fé é aquela que quando você está no pior dia, você crê, o Senhor está comigo. Irmãos, olha o que a Bíblia diz também, Efésios capítulo 2, versículo 8.
Pois pela graça vocês são salvos. Ninguém tem dúvida disso. Amém? Somos salvos pela graça, não porque o que fazemos, não por obras, até para que a gente não venha se vangloriar com isso. Mas ele diz o quê? Por meio da fé. E isso não vem de você, não vem do seu comportamento, da sua habilidade, da sua capacidade. Isso vem de Deus. Irmãos, não temos que vangloriar, uau, eu sou um cara cheio de fé. A fé vem de Deus. Não tem nada a ver com a nossa capacidade, eu sou bom para ter fé. Não, a Bíblia diz que isso não é de nós, é de Deus, até para que a gente não possa se vangloriar com isso. E Romanos 10, 17. Diz assim, consequentemente, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Todos estão de acordo? É a Bíblia que está ensinando que a fé vem pelo ouvir, sim ou não? Então você acredita, junto comigo, que se eu ouço algo bom, aquilo gera fé no meu coração? Porque a fé vem pelo ouvir. Mas você também concorda comigo que o contrário disso é uma verdade? Se eu ouvir uma mentira, ouvir uma heresia, ou me alimentar de coisas que estão destruindo a minha vida, aquilo vai gerar uma fé? Quer um exemplo? Meu pai e meus sogros pararam agora, mas muitas vezes eles me ligavam, Douglas, não chega tarde, o mundo está perigoso, está tendo muito assalto, muito roubo, que é uma verdade. Mas por que eles estavam em pânico assim? Eu nem estava vendo nada disso. Porque e não é ser negligente, mas entende o que eu estou dizendo. Enquanto eu estou focado na palavra, naquilo que me edifica, meu pai e meu sogro estavam o quê? No Cidade Alerta, no Brasil Urgente. E aquilo só mostra sangue. Aquilo que nós nos alimentamos é o que nós vamos viver, irmãos. A fé vem pelo ouvir. O que eu estou ouvindo? Se eu estou ouvindo um monte de baboseira, aquilo vai alimentar meu coração. Então precisamos entender, irmãos, se nós queremos ter uma vida construída com base forte, alicerçada em Cristo, a primeira coisa é, temos que ter uma fé correta. E a grande pergunta que eu te faço é, apenas ter fé é suficiente para viver uma vida grandiosa com Cristo? Boa, mas eu vou mudar para você entender isso. Apenas com fé é válido para ser salvo? Sim, porque é pela graça. E como que eu creio na graça e na vida de Deus? Pela fé. Agora, é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Fé tem a ver com buscar a Deus, reconhecer Deus para ser salvo. Mas viver uma vida intensa e viver uma vida que vai além de uma vida rasa em Deus, existem outras coisas. Primeiramente, nós temos que ter uma fé correta, que é Cristo. Segundo, nós precisamos ter uma fé coerente, uma fé que tenha prudência. Porque quando nós não temos uma fé coerente, nós pedimos coisas para Deus que não faz sentido. Um exemplo, para que eu vou pedir para Deus uma Ferrari de 3 milhões de reais? Ah, você não tem fé que Deus pode te dar? Eu tenho fé, eu só tenho coerência de saber que Deus não vai me dar isso, porque eu não preciso disso. Primeiro, porque eu não vou ter dinheiro para pagar IPVA de uma Ferrari de 3 milhões de reais. Segundo, porque a rua do Brasil, a rua de Mauá, Rio Grande, Ribeirão, não tem condição de andar com uma Ferrari. E terceiro, porque eu não tenho recurso também. Ah, Deus pode dar. Irmãos, entenda isso. Ter fé é ter coerência também. Às vezes a gente está pedindo coisa para Deus que não faz sentido. Coisas para Deus que às vezes nem é de Deus para nós, porque aquilo vai nos tirar do propósito. Então, além de ter uma fé correta, eu preciso ter uma fé coerente, uma fé prudente. E também precisamos ser maduros. Olha para o seu irmão e diz assim, a maturidade vai definir o quanto você vai ver coisas grandiosas em Deus. Irmãos, a falta de maturidade faz a gente deixar de viver coisas grandes. A falta de maturidade faz a gente ser bloqueado ou parar naquilo que Deus tem para nós. A falta de maturidade faz a gente estragar ou chutar tudo. Tiago 4,3 diz o quê? Vocês pedem, mas não recebem, pois pedem errado. Ou com más intenções, a versão NVI. Mas irmãos, qual é a grande questão? Por que muitas vezes a gente pede e não recebe? Porque a gente pede errado, ou pede com o coração errado, com a má intenção. Porque nós muitas vezes não temos uma fé coerente. Ai Deus, acaba com aquele casamento, porque eu tenho fé e eu creio que o Senhor pode fazer. Só se você tem fé no diabo, porque isso não é de Deus. Deus não destrói nada. Por isso a gente precisa entender que tipo de fé nós temos. Em quê? Porque, irmãos, fé, tem gente que tem fé no dinheiro, tem gente que tem fé no chefe, tem gente que tem fé no casamento, tem gente que tem fé na habilidade. Sabe qual é o problema de você ter fé nessas coisas que são momentâneas? O dia que você perder, acabou.
Mas quando nós temos uma fé em Cristo, pode acontecer o que for, Cristo continua sendo Cristo, eu não vou ser abalado. Que tipo de fé nós temos, irmãos? Nós precisamos entender que, e eu tenho visto muito isso nesses dias, irmãos, que a gente muitas vezes tem feito tanta coisa errada e, entre aspas, em nome da fé. Eu quero que nesse tempo de reconstrução, irmãos, é um tempo de a gente reavaliar valores e princípios que muitas vezes a gente se perde. Eu quero ser muito firme nisso. Talvez você espere hoje um dia de ceia, um dia de pular, chorar, cair. Mas eu acredito que diz Romanos 12, 1 e 2, fala sobre nós prestarmos um culto racional a Deus, como sacrifício vivo. Então nós precisamos também ter coerência de saber não se conformar com esse mundo e mudar a nossa mentalidade. E olha o que a Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Olha para o seu irmão e diga assim, está preparado? Hoje não é café com leite, hoje não é leitinho, hoje é alimento sólido, amém? Provérbios 6,16, vamos ler até o 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que Ele detesta ou abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunho falso de que profere mentiras e aquele que provoca discórdias entre os irmãos. Irmãos, rapidamente, não é o propósito principal, mas quero falar, o que é olhos altivos? Quem é orgulhoso, quem é arrogante, quem se acha superior. A Bíblia diz que Deus, Ele odeia isso. Segunda coisa, língua mentirosa. O que é língua mentirosa? Aquele que é desonesto, aquele que engana, aquele que mente. A Bíblia diz que o Senhor odeia isso. Mãos que derramam sangue, inocente, o que é? Aquele que é violento, aquele que é injusto, aquele que se vinga, aquele que mata. Talvez você fale, nunca matei ninguém. Talvez você nunca matou ninguém com um revólver, com uma faca. Mas você está matando alguém no seu coração, falando mal dele, reclamando, ou até fechando seu coração para aquela pessoa, você matou ele. Coração que traça planos perversos. Fala sobre intenção maldosa, fala sobre pensamentos maliciosos. Irmãos, quantas vezes a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E a Bíblia diz que o que nos contamina não é o que entra pela boca. Porque eu vou falar com palavras bem naturais, até porque tem criança. Porque o que você come pela boca vai para o estômago, vai para o intestino e depois você vai fazer cocô. Mas a Bíblia diz que o que nos contamina é o que sai. Porque o que sai procede do coração. Então a Bíblia está nos ensinando sobre também que o Senhor odeia quem traça planos perversos. E eu digo isso, irmãos, porque você já parou para pensar que quando você se converteu, quando você se reunia numa rodinha, era para falar sobre coisas boas? Para falar de Jesus, para falar sobre coisas que Deus iria fazer? E hoje, é uma pergunta, não estou afirmando. Quando você se reúne, você fala sobre Jesus ou você fala do seu irmão? Você reclama? Não, eu só quero comentar. Porque, irmãos, isso fala que o coração está cheio. E a Bíblia diz que o Senhor odeia isso. A Bíblia diz também que o Senhor odeia pés que se apressam para fazer o mal. O que é isso? Aquele que é maldoso está disposto, pronto a fazer isso. Irmãos, eu tenho aprendido algo nesses dias, a reavaliar alguns conceitos da minha vida. Aprender a ficar mais quieto, aprender a brincar menos, aprender a ouvir mais e falar menos. Às vezes alguns irmãos chegam, você está bravo? Eu falo, não, só estou pensativo, estou tentando entender algumas coisas. Eu estou tentando mudar algumas coisas, não porque, estou sendo reprovado, mas porque eu não sou mais criança. Sabe, irmãos, eu tenho 42 anos. Assim como a vida natural, para mim não interessa. Eu sou mais seletivo hoje para comer algumas coisas. Eu não como mais qualquer doce, qualquer bala, porque eu cresci e eu entendo que aquilo não é bom para mim. Da mesma forma, a vida natural, a vida espiritual, eu tenho reavaliado alguns conceitos que não cabe à minha posição, e eu não digo isso como um peso, mas digo como experiência e conhecimento em Deus, tem coisas que não cabem mais na minha vida. E para isso a gente precisa amadurecer. A sexta coisa que o Senhor fala que odeia é testemunha falsa, que espalha mentiras. O que é? Declarações falsas, ou propagar mentiras, falsidades. Quantas vezes, irmãos, nós falamos o que nós não sabemos? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava afirmando algumas coisas. Eu disse, você tem certeza disso? Não, eu acho. Eu falei, então como que você afirma algo que você não tem certeza? E muitas vezes a gente pode destruir vidas porque, eu achei, parecia. E você afirma, você não diz, talvez. Você diz, não, está acontecendo isso.
E por último, o Senhor fala que Ele abomina, Ele detesta, né, também tudo isso, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O que é provocar discórdia entre os irmãos? É aquele que causa desunião, divisão, conflito. Sabe quem causa discórdia com os irmãos? Estou com Cezinha, você é amigo demais, cara, mas toma cuidado com o Maico, porque eu já percebi que o Maico não é assim. Beleza, Cezinha? Tamo junto, é nós, amigo, falou. Amanhã vamos almoçar, Maico? Estava conversando com Cezinha, fique esperto, que eu percebi que ele não gosta muito de você. É isso que a Bíblia está dizendo quando ela fala sobre aquele que provoca discórdia entre os irmãos. É aquele que quer ser amigo de todo mundo, mas na verdade é o mais traiçoeiro, pior. Sabe, quer um exemplo, irmãos? Para você amadurecer um pouquinho, para a gente amadurecer junto? Não se iluda, quem fala mal de alguém para você, uma hora vai chegar a sua senha, ele vai falar de você para alguém. Porque se a pessoa não é confiável com alguém, ela não vai ser confiável com você um momento. Não, mas ela é amiga, ela já declarou aliança, até o dia que ela não concordar com você. Então a Bíblia diz que há 6 coisas e 7 que ele odeia, abomina, detesta. E quando eu falo sobre isso, irmãos, por que eu estou te dizendo isso? Porque às vezes a gente tem fé, e eu não duvido que um monte de gente que faz um monte dessas besteiras tem fé. Mas é uma fé rasa, uma fé que não tem maturidade. Porque eu tenho fé, eu creio. O que é fé? Fé é crer em algo. Eu tenho fé em Jesus, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, mas eu tenho sido alguém contaminado. Por isso nós precisamos ter uma fé correta. Não é apenas ter fé, mas também ter prudência. Quantos já viram aquelas placas assim, perigo, não pule, perigo, não entre, perigo, não suba? Aí, em nome da fé incoerente, Deus está comigo, eu vou subir, Deus está guardando a minha vida, eu vou pular, eu vou entrar. Irmãos, olha para o seu irmão e diga assim, aprenda a respeitar limites. Fala de novo para você entender, aprenda a respeitar limites. Para de colocar na conta de Deus aquilo que é responsabilidade sua. O diabo faz o que com Jesus? Se você é filho de Deus, pula desse penhasco, porque está escrito que o Senhor vai dar ordem aos anjos e vai guardar a sua vida. Mas o que o Senhor diz? Jesus, também está escrito o quê? Não tentarás o Senhor Deus. Irmãos, quantas vezes em nome de uma fé vazia, uma fé imatura, nós queremos colocar Deus à prova em coisas que não deveria, porque depende de uma prudência. Eu não preciso pular desse prédio para ver se Deus está comigo. Eu preciso aprender a depender de Deus em tudo. Tudo que Deus fez é bom, e Deus fez tudo com uma dose certa. Quer um exemplo? O medo é de Deus, sim ou não? Sim. O medo correto te protege para não morrer, para não pular, para não fazer besteira. O excesso de medo, ele toma o lugar da fé. Aí está errado. Porque tudo que Deus fez perfeito, o diabo vem e distorce. Então o medo é um dos sentimentos, de uma situação onde Deus preparou para também te guardar e te preparar. Mas o problema é que tudo em excesso distorce. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso, irmãos? Porque em nome da fé, muitas vezes nós somos imaturos, estamos fazendo um monte de coisa errada. Eu nem julgo que você não vai entrar no céu. Mas o que eu digo é, será que você tem um galardão? Você vai participar do reino dos céus? Porque existem muitas coisas que a Bíblia diz que esses não herdarão o reino de Deus. E reino fala sobre galardão. Se você só quer ser salvo e viver uma vida de qualquer jeito, é você e Deus. Depois a conta chegar, você vê se você passa lá na média, no limite, e está tudo bem. Mas eu acredito que se nós estamos aqui hoje, nós não queremos apenas ser alguém na média, passar na régua, no limite lá. Mas queremos ser alguém que agrada o coração de Deus. E isso fala de alguém que vive além da fé. Olha o que a Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 11. Antes de ler esse texto, eu quero te dar um desafio. Como eu disse, eu tenho tentado reavaliar algumas coisas, porque nós estamos num tempo de reconstrução. Eu não estou mal, não estou triste, nada disso, mas eu tenho reavaliado algumas coisas, eu tenho ficado mais quieto para aprender algumas coisas, para brincar menos, para falar menos. Porque quanto mais eu falo, eu me torno refém naquilo que eu estou falando. E eu lancei um desafio para os líderes, eu quero lançar um desafio para todos vocês. Vocês procurarem 2 pessoas. Uma pessoa que é muito amiga sua, mas é madura. Não procura um amigo imaturo, porque não vai te ajudar em nada. Uma pessoa que é muito amiga sua, que é madura.
E uma pessoa que é líder é uma autoridade que você reconhece como autoridade. Não precisa ser o pastor, alguém que você respeita, você vê como referência. Se for eu também está tudo bem, mas pode ser um líder, pode ser alguém que às vezes nem título de líder, mas expressa autoridade e representa a liderança. Porque a liderança não é só título. E você vai procurar essas duas pessoas e você vai falar, eu queria ouvir de você o que eu posso mudar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar. Aprenda a ter momentos de conversas difíceis, irmãos. Tenho aprendido muito isso nesse tempo. Porque a gente gosta muito de ouvir o que nos agrada. Não, estamos juntos. Mas quando você está preparado para ter conversas difíceis, que às vezes você vai sair ruminando aquilo lá, você vai sair lá, está doendo isso, mas faz sentido. Porque, irmãos, o que vai fazer a gente crescer não é o aplauso e o elogio, isso só vai encher o seu ego. O que vai nos fazer crescer é falar, fica quietinho, para de falar, está falando demais. O que vai nos fazer crescer é falar, você acha que você está certo mesmo fazendo tudo isso? É que a nossa régua, a nossa métrica, a nossa medida é muito errada. A gente acha que a gente agrada a Deus pelo tanto que a gente faz. Nossa, você viu, eu preguei hoje, Deus deve estar muito feliz com isso. O máximo que eu posso agradar numa pregação com uma boa dicção é vocês, não é Deus. Então entenda, a gente mudar algumas óticas do nosso coração. Então eu quero te lançar esse desafio. E com isso você vai crescer, se você quiser. Uma terceira pessoa bônus aí para você pôr. Esposa, cônjuge, né? Ou esposo para as mulheres. Porque é a pessoa que mais vai falar coisa que você precisa ouvir. E você, muitas vezes, você vai ficar emburrado, vai querer brigar. Mas você vai aprender a ficar quieto. Amém, obrigado. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente quer ouvir algo. Falou, Wesley, eu queria a sua ajuda, o que você acha? Daí ele fala, então, Douglas, acho isso. Não, mas Wesley, também você tem que ver o quê? Ué, você quer ouvir ou você quer se justificar? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8,33 que quem nos justifica é Deus. Mas você já viu às vezes? Não vou falar nada, é Deus que me justifica. Daí alguém faz alguma coisa. Eu não ia falar nada não, porque é Deus que me justifica. Mas aproveitando, eu quero dizer algo. É Deus que me justifica, mas você está falando isso? Eu não fiz isso, eu cheguei a isso. Irmão, aprenda a ficar quieto. Mas é injusto. Não é Deus que te justifica? Não, mas eu preciso falar. Então não é Deus que te justifica, é você mesmo. Então, bônus aí, a terceira pessoa, o cônjuge. Então, lembra aí. Faça esse teste, esse desafio para você crescer. Quem quer crescer aqui? Então, faça esse teste. Um amigo que é maduro, porque tem amigo que não é maduro, irmãos. Tem amigo que vai falar um monte de besteira porque não tem maturidade. Uma pessoa que é líder, referência, que você respeita, que você valoriza, que você confia. E o cônjuge. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 11. Por isso, por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes ou inativos e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, vamos ler o 10 também, tá bom? Todavia, se alguém as possui, essas virtudes que foram faladas, essas bases que eu quero falar hoje, se alguém não as possui, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados, esquecendo de onde você veio, esquecendo quem você era antes. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Sabe o que é interessante que Pedro está dizendo aqui? Alguns pontos que podem entrar em divergências teológicas, né? De calvinismo ou arminianismo, mas ele fala, para você consolidar a eleição e o seu chamado, você precisa ter essas coisas. E ele diz no começo que nós precisamos nos empenhar para acrescentar tudo isso. Irmãos, o que é interessante que nós aprendemos aqui? Empenho. O que é empenho? Esforço. E a Bíblia está dizendo que eu preciso ter um esforço para, além da minha fé, eu preciso ter algumas coisas que fazem parte do meu crescimento com Deus.
E aqui, né, de uma maneira rápida, ele lista 8 coisas. E é interessante que tudo isso nos traz um crescimento. Questão do conhecimento, estudar, aprender. Questão do domínio próprio, aprender a ficar quieto, aprender a respirar antes de tomar uma decisão precipitada. A questão da perseverança, a questão de persistir, ser determinado. Porque muitas vezes, irmãos, a gente é inconstante. A gente faz, mas o tempo mostra se nós estamos dispostos ou não. E tudo isso, fraternidade, que é a união, a solidariedade, estar junto, a piedade, né, a compaixão, a empatia. Tudo isso, o amor, né? E diante disso, irmãos, nós aprendemos que tudo isso são fundamentos para a vida cristã. Fundamentos para que a gente continue firmados no Senhor. E para isso, nós precisamos entender que isso faz parte além da fé. Pedro está dizendo que você precisa acrescentar algumas coisas além da sua fé. Então ele não está dizendo que a fé não é importante, mas ele está dizendo assim, ter fé é a base do evangelho, ter fé é a base do cristianismo. Mas além da fé, se você quer crescer, quer edificar, quer consolidar, quer ainda mais reafirmar o seu chamado e a sua eleição, então precisa disso. E aqui fala sobre reino. Aqui ele não está falando sobre salvação. Aqui o empenho aqui fala sobre reino, sobre galardão. E a grande questão é o quanto que nós estamos crescendo tudo isso. E diante de tudo isso, essas virtudes e fundamentos, nós podemos colocar com outra palavra, maturidade. Porque quando eu tenho maturidade, eu vou ter virtude, vou saber o que é moral, eu vou saber o que é bom, o que é correto. Quando eu tenho maturidade, eu busco conhecimento. Quando eu tenho maturidade, eu vou agir com domínio próprio. Quando eu tenho maturidade, eu vou perseverar. E tantas outras coisas aqui. Então a grande questão é, quando eu entendo a importância da maturidade e eu vivo uma vida madura, eu cresço. Então tudo isso tem fundamentos. Não faz sentido, irmãos, eu ter uma vida de fé se eu não tenho amor. Até porque a Bíblia em 1 Coríntios 13 diz o quê? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o quê? O amor. Porque uma vida é incoerente, irmãos, eu falar que eu sou alguém cheio de fé, se eu não tenho empatia de amar meu irmão. Diante disso, irmãos, a gente aprende que essas bases, ou essas virtudes, né, ou esses alicerces, são base, e a maturidade, olha o seu irmão, diga assim, a maturidade, ela está ligada ao crescimento. Irmãos, maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade, ela tem a ver com as nossas respostas e atitudes. Eu já vi muita gente de 15 anos ser mais maduro do que um de 40. Tem gente de 40 anos que parece que é uma criança. Tem gente de 40 anos que tem um filho de 20, e às vezes o filho que tem que dizer, não, pai, calma, deixa eu te explicar. Não é bem assim. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade, irmãos, é você contar a história completa. Eu tenho pensado muito nisso nesses dias, como eu falei, aprender a ouvir, aprender a falar, quer um exemplo, irmãos? O que eu tenho colocado no meu coração? Se tem algo, eu sei que eu sou pastor, então tem muita coisa que inevitável vai chegar em mim, e se é relacionado à igreja, eu preciso resolver. Mas uma coisa que eu tenho colocado no meu coração, se eu não preciso saber, se eu não vou resolver, nem me fala. Para que você está me contando isso? Maturidade, irmãos, é você contar a história completa. O que é a história completa? O Henrique me chateou, você não acredita. O Henrique falou que em casa eu fiquei esperando até 11 horas da noite, ele não foi. A história positiva é essa, o cara me deixou na mão. Mas e a parte da história que ele me ligou, eu não atendi, a parte que ele ligou, falou, aconteceu um imprevisto. Não, isso eu não vou contar, porque senão vai me desfavorecer. Estou contando um exemplo bobinho, né? Um exemplo que nem aconteceu, mas quantas vezes, irmão, você se sente injustiçado, alguém até fez algo para você, você não sabe. Maicon, deixa eu te contar um negócio. Thiago, confiava tanto nele, mas você acredita que um dia eu pedi para ele me ajudar, era uma questão simples. Ele falou não. Mas a gente gosta de contar a parte que nos ofende, né? A grande questão, irmãos, é que a gente gosta de se sabotar. A gente gosta de, muitas vezes, de nos punir, essa é a verdade. Porque a gente gosta de ser o coitadinho, a gente gosta de ser vítima. E isso mostra que é uma falta de maturidade. Porque a maturidade, ela vai nos levar a um crescimento. E tudo aquilo que é bom, de uma forma errada, se torna errado. Quem crê comigo, sendo natural, que um remédio salva vidas? Sim ou não? Então vamos lá, se eu tenho que tomar um remédio, tenho que tomar 5 miligramas, e aquilo vai resolver minha vida. Vai salvar minha vida, sim ou não? Sim ou não? Se eu tomar 200
miligramas vai salvar minha vida? Vai matar. Então aprenda isso, maturidade é a mesma coisa. Aquilo que é bom na dosagem certa salva, aquilo que na dosagem errada mata. O remédio, irmãos, ele tem o poder de salvar e de matar. A nossa vida cristã é a mesma coisa. Se você usar a vida com Cristo da maneira correta, você salva. Mas se você usar da maneira errada, você mata. Às vezes você é aquele crente religioso chato, que as pessoas não querem ir para a igreja porque você é muito chato. Você está matando. Já te falei, você vai para o inferno, cresce. Irmãos, o mesmo remédio que salva, na dosagem errada, ele mata. Então, irmãos, a maturidade é a mesma coisa. Não é se é bom ou ruim, é a maneira e a quantidade que nós utilizamos aquilo. Tem maneira, a Bíblia nos ensina que há maneira de corrigir, há momento de corrigir, há momento de exortar, há momento de amar, há momento de ser compreensivo. Nós precisamos ter essa sensibilidade. E diante disso, é interessante que nós vemos Jesus, por exemplo. Jesus, em Lucas 2, mostra que ele está sentado ao templo ensinando. Ele está num momento lá, tem 12 anos. Mas seja sincero, lembra que eu falei que tem que ter uma fé coerente? Uma fé que tenha coerência, né? Questão de saber lidar. Se Jesus começa o ministério dele 12 anos, ele teria sido valorizado. Já não foi com 30, né? Mas ele teria sido valorizado. Entenda isso, irmãos. Existem coisas que nós precisamos respeitar. Momento, cultura. A maioridade judaica naquele momento não era com 12 anos, não era com 18, era com 30. Então naquele momento Jesus está sendo preparado. 12 anos ele não tinha maturidade cultural, não digo nem maturidade espiritual, mas ele não tinha maturidade cultural para assumir uma responsabilidade. Então diante disso, o nível de maturidade define onde nós vamos chegar. O nível de maturidade define o que Deus vai te dar. Ter uma moto 1.100 cilindradas é errado? Sim ou não? Não. É errado? É, Henrique? Você não... Hã? Vamos lá. Ter uma moto de 1.100 cilindradas no contexto geral é errado? Não. Mas se você pegar uma criança e falar, vou te dar uma moto de 1.100 cilindradas, é errado? Sim. Por quê? Aquilo que pode gerar prazer, desfrute, no tempo errado pode matar. O problema nosso é que às vezes a gente quer coisa que não está preparado. Irmãos, nada contra, mas eu acho difícil você pôr uma criança de 12 anos para ministrar o louvor aqui, porque ele não tem maturidade para ouvir, não. Ah, mas é de Deus. Acho que tem um processo. Trabalhar, sim, vamos supor, a gente vai ter o culto Kids, a gente vai ter o culto das crianças aqui, o culto Rockets, tal, tudo mais. Mas entenda isso, irmãos, a gente precisa aprender que a maturidade nos leva a níveis maiores. Quantos lembram do filho pródigo? O filho pródigo, a história é interessante que a gente gosta só de criticar o filho pródigo, mas a história do filho pródigo conta que ele, antes do tempo, ele pediu herança. Ter herança é errado? Mas antes do tempo? Sim, você está matando seu pai, você está matando a família. A grande questão é, eu receber algo que eu não tenho maturidade, eu gero morte, gastei tudo. Como que o filho pródigo gasta? Gasta com besteira, gasta com coisas que destrói. Dá R$1.000 para uma criança hoje e fala, gasta do jeito que você quiser. Acho que ela vai colocar R$500 no tesouro direto, R$300 em Bitcoin. É isso que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Vai chegar com um monte de doce. Porque o momento dela é essa maturidade que ela tem. Muitas vezes a gente está pedindo coisa para Deus, a gente não tem maturidade para viver aquilo que a gente está pedindo para Deus. Então a gente precisa preparar, aprender. Olha que interessante. 1 Coríntios, capítulo 11... versículo 17 ao 22. Olha para o seu irmão e diz assim, a falta de maturidade leva a comprometer o que Deus já preparou para você. Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus tem coisas grandiosas para nós. Mas muitas vezes a gente não vive, não é porque Deus não nos ama ou porque Deus não quer. É porque você não está preparado para viver isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 22 diz assim. Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, creio nisso. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor,
Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que Paulo acerca da ceia, ele está falando com a igreja de Corinto. E ele está dizendo assim, que as reuniões de vocês estão mais fazendo mal do que está fazendo bem. Ele começa dizendo que o que vocês estão fazendo está mais atrapalhando que ajudando. E ele diz, por isso eu não elogio vocês. Irmãos, quando nós queremos viver a igreja por conveniência, o quanto que eu posso ser abençoado, quando eu posso ser beneficiado, isso mostra uma imaturidade. Eu estou aqui para comer, tem comida? Ah, não tem comida? Vou embora. Jesus, estou com fome, vai multiplicar o pão? Vai, então eu fico. Não vai? Estou indo embora. A imaturidade mostra o quanto que nós somos discípulos ou somos apenas multidão. E Paulo, quando ele está dizendo para a igreja, é um tempo de crescimento, que ele está preparando uma igreja, ele está dizendo assim, o problema de vocês é que vocês estão se reunindo, mas vocês são tão egoístas, vocês são tão egocêntricos, vocês são tão inconvenientes, e estão fazendo só apenas para vocês ter essa conveniência, esse benefício, vocês estão mais destruindo do que ajudando. E isso nos ensina a nível de igreja nos dias de hoje, irmãos, que se eu venho para a igreja só com o coração de ganhar, o dia que falar não, eu vou emburrado embora. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que Paulo diz assim, e eu vejo, há divisões entre vocês. E ele fala, eu acho até bom, porque quando você é contrariado, ou quando há algo que está te gerando um desentendimento, vai mostrar o seu coração. Porque aí mostra quem está, não está. Quem é, quem não é. Porque é o momento de contrariar. E isso nos ensina também a questão de ser intenso, mas ter equilíbrio, irmãos. Eu costumo dizer sempre que intensidade sem profundidade é só barulho. Porque a profundidade define onde nós vamos chegar. Mas a intensidade é, oh, aleluia, glória a Deus, pula, chora, grita, bate, mas sai lá, não muda nada. Mas é a profundidade que vai determinar o quanto que nós continuamos. Por isso Paulo diz, eu vejo que há divisões, isso eu não acho ruim não, eu acho bom, porque está mostrando quem é quem. A terceira coisa que nós vemos nesse texto, que ele diz, quando vocês se reúnem, vocês estão se reunindo com o propósito errado, só para comer. Um bando de esfomeado, um bando de crente maturo que só quer comer, o dia que não tiver comida vai embora. E esse é o problema da igreja de hoje, gerou uma cultura de consumo. Se eu venho aqui, tem um café bom, tem uma palavra bom, um louvor bom, eu estou junto. O dia que eu não concordar, eu vou para outro porque tem igreja melhor. Se você estiver aqui porque você acha que essa igreja é boa, irmãos, já você muda, porque você vai achar a igreja melhor. E esse é o problema da geração. Nós estamos vivendo um tempo de consumo, onde eu preciso ter um consumo bom. O que você tem para me oferecer? Você vai me dar ministério? Você vai deixar eu pregar? Você vai deixar eu fazer? Então estamos juntos. Essa é uma cultura do consumo. E Paulo já estava advertendo a igreja nisso. Dizendo o quê? Sabe qual é o problema de vocês? Vocês são um bando de esfomeados. Vocês não estão pensando no irmão. Você come, você não está nem aí se vai ter comida para o próximo. Porque a ceia, o contexto não é vir se alimentar. Se alimenta em casa. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos que vir para a igreja não é só para ser abençoado, também é para ser abençoado, mas também é para eu abençoar. O quanto que eu sou generoso, o quanto eu sou um abençoador para abençoar a igreja, o irmão. Não, eu só quero receber. Ah, eu vou embora dessa igreja porque ninguém me deu um abraço. Vou embora dessa igreja porque ninguém me falou bom dia. Vou embora dessa igreja porque, não falou comigo. Irmãos, você está aqui porque você quer aplauso, você quer receber só benefício, ou você também quer ser um abençoador? Concordo com você, está errado isso. Nós temos que amar que eles estão chegando. Mas a grande questão de quem já é família, eu não estou falando isso para visitante, estou falando isso para quem já é família. Você está aqui só para receber ou você está aqui disposto a falar, o que eu posso ajudar? Tem um monte de ministério aí precisando de gente, irmãos. Mas às vezes você não tem tempo, você não pode chegar mais cedo. A sua vida é muito corrida, só a sua, de ninguém aqui é. A grande questão, irmãos, o nível de maturidade vai definir o que nós vamos viver. A multidão seguia Jesus só por comida. Os discípulos, quando amadureceram, serviram Jesus ao ponto de ser mártires, morrer por Jesus. A grande questão é o quanto que nós estamos dispostos. Sabe qual é o grande problema, irmãos? Que tipo de Jesus nós queremos servir? Jesus, quando ele nasceu numa cocheira e foi colocado numa manjedoura. Sim ou não? E manjedoura é lugar do quê? De colocar comida para animais, sim ou não? Mas quando Jesus cresce, ele senta à mesa com os discípulos para cear. Isso fala de maturidade, irmãos.
Crente maturo, crente criança é aquele que quer a comida, põe na manjedoura, vamos comer, estou com fome, estou com pressa. Crente maduro é aquele que fala, vamos esperar, vamos sentar à mesa porque tem um alimento melhor. A imaturidade faz a gente querer o Jesus da manjedoura. Manjedoura é comida. Nós queremos Jesus como um consumo, como um alimento. O que Jesus tem para me dar? Eu quero comer, o que Jesus vai me abençoar? Mas o Jesus da mesa é o Jesus que traz maturidade. É aquele que a gente aprende a ouvir não, é aquele que a gente aprende a ser confrontado, é aquele que a gente aprende a ouvir Jesus e saber que Jesus é muito mais do que aquilo que Ele pode nos dar. Enquanto a manjedoura fala sobre quero comer, quero ser abençoado, a mesa fala sobre intimidade, a mesa fala sobre relacionamento. A ceia, irmãos, hoje nós vamos ter a ceia. A ceia é um tempo de mesa. A ceia é um lugar para perdão, lugar de perdão. A ceia é um lugar para resolver problema. A ceia é lugar para relacionamento. E é isso que Paulo está ensinando. Você não vem para a igreja para comer. Comer você come em casa. Você vem para a igreja para perdoar, para amar, para abençoar, para resolver. O Jesus da manjedoura é vamos comer e vamos embora. O Jesus que as pessoas seguem, né? Mas o Jesus da mesa é aquele que você sente ser confrontado. Sabe o que é interessante? Quantos lembram de Mefibosete? Ele era da linhagem do rei, né? Vem Jonathan e vem Mefibosete. É interessante que Davi, quando ele é bem resolvido, curado como rei, ele põe Mefibosete à mesa do palácio, porque ele não tem medo, não tem comparação, não tem competição, não tem medo de perder aquilo que Deus deu. O quanto que nós entendemos a importância da mesa, porque a mesa, ela retrata, ela corrige, ela arruma. Mefibosete tinha uma deficiência, mas na mesa ele é tratado de igual para igual, olho no olho. E essa tem que ser a grande questão, irmãos, o quanto que nós estamos dispostos a sentar na mesa do Senhor, o quanto que nós estamos dispostos a viver o propósito de Deus, ainda que nos contrarie, ainda que para mim vai ser difícil. Porque é isso que é evangelho. O evangelho não é o consumo de o que você tem para me dar. Mas o evangelho é eu quero sentar à mesa e eu não quero vir só comer. Eu estou trazendo também um alimento, porque eu quero ser um abençoador. O problema nosso, irmãos, é que a gente está vivendo um tempo que a gente só está interessado no que a gente vai ganhar. Mas a gente não está interessado no quanto que a gente está disposto a perder. E o evangelho fala muito mais sobre perder do que ganhar. Se você acha que o evangelho fala mais sobre ganhar do que perder, você não conheceu o evangelho verdadeiro. Porque esse evangelho que você ouve na internet diz, vem para Jesus que tudo vai ficar bom, tudo vai melhorar, você não vai ter mais problema. Isso não é verdade. O evangelho verdadeiro é aquele. O Senhor dá uma única garantia para nós, a eternidade. E isso vale mais do que qualquer coisa nessa terra. Mas Jesus, ainda que Ele fala, se você largar a mãe, pai, você vai ter 100 vezes mais nessa terra. Tem promessas a respeito de vivermos coisas extraordinárias. Mas Jesus nunca garantiu e nunca disse que aquilo que nós vamos ver aqui é maior do que a glória. Por isso Paulo diz, as aflições do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada sobre nós. Quero te convidar a fechar seus olhos.